Revelado o áudio do VAR dos dois pênaltis do Palmeiras e Flamengo. É isso aí. Tivemos dois pênaltis polêmicos nessa partida, um pro Palmeiras, um pro Flamengo. E eu vou trazer nesse vídeo para vocês o áudio do VAR desses dois lances e a análise da arbitragem sobre os lances. Se foi pênalti, se não foi, se teve mais algum lance que deveria ter marcado pênalti. Você não pode perder esse vídeo. Assista do início até o fim. Vou deixar o crédito do vídeo ao fechamento Sport TV aqui na descrição desse vídeo. Antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal que eu sou o Fabrício na área e trago informações importantes do futebol como esta aqui. E você não pode perder as próximas. Então se inscreve para você não perder nada se você é amante do futebol. Praticamente toda semana, porque o trabalho em campo é ruim, porque os árbitros não treinam. Nós fizemos um chamamento aqui, logo depois da segunda rodada, fizeram um treinamento meio que às pressas lá, convocaram um treinamento na semana seguinte, mas não teve continuidade. Tem a promessa agora de uma nova sequência de treinamento agora durante a paralisação agora para a Copa do Mundo de Clubes. A gente espera que tenha, mesmo mas que seja uma coisa efetiva, não para dar uma resposta em momento de crise, que é o que tem acontecido. Sou completamente a favor da profissionalização da arbitragem e completamente contra a maneira como o VAR vem sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Everton. Esse procedimento que eles estão adotando de tirar a força do árbitro de campo. Você precisa treinar o árbitro de campo, porque nós precisamos de árbitros fortes, precisamos de árbitros com personalidade, precisamos de árbitros que decidam no campo de jogo e que só use o VAR numa situação excepcional. Agora aqui não, aqui virou festa. Nós tivemos uma matéria sexta-feira da nossa equipe do Espião Estatístico, antes do início dessa rodada, já era a temporada com o maior número de revisões do monitor à beira do gramado. A gente não pode normalizar A ideia isso. do VAR era isso, né, no início, né? Entrar ali só para... Situação específica. Agora eles estão usando o VAR para dar uma segunda opinião, para dar uma segunda chance. Nesse mesmo campeonato, essa já é a segunda orientação que é passada, né? No começo era tentar validar a decisão de campo, foi um desastre, porque eles validaram decisões péssimas, como inclusive o pênalti marcado a favor do Palmeiras contra o Sport. Aí mudou radicalmente, foi pro oposto, que é a interferência máxima, que é convidar o árbitro a se assistir no monitor. Vem ver o que você fez, que o árbitro está sempre ali no quadro. Vamos primeiro analisar o... Rapidinho, Rizek, o árbitro que deu o pênalti a favor do Palmeiras contra o Sport é o mesmo que hoje deu o pênalti a favor do Grêmio contra o Bahia. Ele saiu, foi suspenso, foi para reciclagem, voltou e errou de novo. Eu queria fazer uma pergunta para você. É geladeira ou freezer? Na verdade, eu acho que a punição muitas vezes é anunciada mais no sentido de dar uma resposta pública, mas nada é feito efetivamente para melhorar a qualidade do árbitro. A gente não acompanha os treinamentos constantes, né? O que é feito para que a arbitragem melhore de qualidade. E não tem melhorado, a verdade é essa. A arbitragem realmente está ruim, por mais que eles tenham a cada rodada aí, né, tentando pensar uma ou outra boa atuação, mas se toda semana a gente está aqui mostrando os erros, não só a gente, como toda a imprensa, acho que a CBF precisa fazer uma reflexão e ouvir um pouquinho a opinião pública, precisa andar na rua um pouquinho, porque eu quando ando só tomo peitada toda hora e carrinho, todo mundo reclamando da arbitragem. Não é possível que a entidade esteja satisfeita com o trabalho. Vamos ao pênalti marcado a favor do Palmeiras. O legado do Felipe Melo, que ele toma carrinho. Essa é a primeira jogada ali, no cruzamento do Facundo Torres, tem a ação de bloqueio do Varela. Claramente não tem dúvida em relação à mão, à infração, né, porque ele está ampliando o espaço. Agora a dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração, porque dependendo do ângulo da câmera, tinha hora que dava a impressão do braço estar fora da área, aí numa outra tomada a impressão que ele está saltando de dentro da área e... Como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer e não teria essa necessidade de ir ao monitor. Isso é o uso errado da ferramenta que eles estão defendendo, num lance de interpretação que o árbitro de campo venha julgar, mas ele vai lá julgar uma coisa que é inconclusiva. Mas o áudio do VAR vai mostrar outra coisa. É importante a gente ouvir o áudio do VAR, porque o VAR entende que foi fora da área no primeiro momento. E o abate vai lá, faz a revisão e mantém a decisão de campo, do meu ponto de vista, correto, porque a imagem, para mim, é inconclusiva. Bora ver se... E o áudio. Ouvir e ver... Tal do áudio. O que a CBF divulgou há pouco, que são os diálogos entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo, para esse lance que a gente acaba de exibir. Meu Deus. Bola, defesa tirou. Último toque, desvio. Bateu na mão. Deixa eu ver. Chica, tá? Agora eu precisar de uma... Tem um contato, claro, porque aqui eu consigo identificar aqui. Eu já. Tá, é esse o contato. Ok? Agora me dá lá me dá da outra. Aqui, ó, pra mim o bloqueio é claro.
Só tem que ver se estava dentro ou fora. Pra mim, O pé tá sobre a linha e ele tá com a mão à esquerda da linha, então ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3. É claro, só achei que está fora. Esse não é o contato ainda, acho que o contato é um pouquinho mais, volta um pouquinho. Bruno falando, pra mim também o braço dele tá Isso, aí, ó, isso, aqui ele tá à esquerda. Preciso ver se pega na outra mão também, que é a outra mão tá olhando. Tá chegando? Aqui, ó, essa aqui, ó. Deixa eu seguir um pouquinho mais um pouquinho de frame pra ver se pega na outra também. E pro outro ângulo, que eu quero ver se pega também na da direita. Pela 8A. Tá chegando, calma. Ele tá checando se deixa pra trás, pra frente pra ver se pega na da direita. Pra frente. Estou checando pra ver se é dentro ou fora. Não tem por trás aqui pra eu ver se pega na direita com mais clareza? Ele falou que a mão tá confirmada. Não, por cima, cara. Por cima pra eu ver a mão da direita. Por cima, a inglesa ou a 4. Por trás do gol. Isso. Coloca duas. Não pega. Pega só naquela mão e por referência do corpo dele, ele tá fora. A mão tá confirmada, só o dedo. Não, então, o contato é claro. Só vou mostrar pra você, eu vou mostrar o corpo dele pra você ter as referências do campo, ok? Ok. Ele está com o pé direito sobre a linha e o contato e a mão esquerda está mais para fora. Pelas referências do corpo dele. Certo, mas eu preciso de uma imagem de trás. Vamos fazer duas imagens. Isso, ó, esse é o contato, ok? Tá. E aí eu vou te dar de novo. A única que a gente tem perspectiva da linha lateral é aquela outra, ok? Tá, mas isso dá perspectiva da linha lateral. É o mesmo momento, tá? Tá vendo que o pé está sobre a linha e o braço está à esquerda do corpo, entendeu? Ok. Essa é a referência do pé dele ajuda a gente. Peraí, volta só um pouquinho, volta um pouquinho de... Dá um loop maior. Volta, vai no chão, deixa dar um loop maior, deixa ele saltar, volta para ele saltar. Salto. Loop. Ó, o jogador tá dentro, ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Mas o pé dele tá dentro, o corpo dele tá em linha dentro. Ok. Tá tocando na linha, olha ali. Ó, olha só o pé dele, tá mais dentro da linha, que tem uma paralaxe, mas o pé dele não tá nem sobre a linha ainda. O pé dele tá em linha, o corpo todo em linha. Ok. Não tem outra imagem pra gente fazer dois lances? Vai fazer não, duas imagens? É essa mesmo. Não tem outra? Não, tem outra? Não tem. Tem mais alguma? A baixa, essa aí é a baixa. Não, essas duas mesmo. Ó, essa aqui o pé dele tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, ó, o pé dele bem dentro. Ok, está confirmado. Então, aqui a tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. Tá perfeito, ok. A sobre a linha. Ou seja, a imagem não é conclusiva, pode até parecer, eu acho que foi fora da área também, mas certeza não dá para ter. E aí ficou aquela pulga, aquela mosquinha assim, pô, a gente deu um pênalti que talvez não tenha sido a favor do Palmeiras, mas não tem jeito, o juiz apitou, não tem nenhuma imagem conclusiva, mas aquilo fica na cabeça do VAR, do árbitro, e aí eu volto ao jeitinho brasileiro. No primeiro lance, dividida de VAR, reclamado pelo Flamengo, a arbitragem vai lá e faz a lei da compensação, que é o que eu acho que quis dizer o João Batista. Na minha análise, o que aconteceu hoje foi isso. E a gente vai, na sequência, inclusive antes ainda tem um lance do Vitor Roque, que a gente tinha separado também, porque está sendo usado como comparação, né? Um contato do Alexandro no Vitor Roque, que para mim é um contato de referência. Não vejo carga suficiente para a marcação de falta. Ele tem um braço que é de referência nas costas do Vitor Roque. E aí se prepara para poder subir, o Vitor Roque vai ao chão, e a gente está vendo, né? Em câmera lenta, se você colocar em velocidade normal... Não de jeito nenhum. Pilha, né? Olha, mas se você colocar em velocidade normal... Sendo bem sincero, eu não achei pênalti no Arrascaeta e tampouco achei pênalti aí. Achei que também não é pênalti. Não, isso aí... Desculpa, eu não achei pênalti. Vai brigar pela bola. Nenhum dos dois eu achei pênalti, pra ser bem sincero. O Flamengo reclamou também da joelhada do Everton, do Léo Ortiz, né? Separamos também, mas esse é um Cara, contato... eu achei pênalti isso daí. Sério? Eu achei pênalti do Alexandre. Ó, Não, esse é um as contato duas que é de referência em velocidade normal, não tem impacto para essa marcação. Normal. Não põe o Denilson no VAR, hein? Pelo amor de Deus. Eu achei pênalti nesse lance aí. Mas você acha que ele cai por causa do empurrão? Eu acho. Eu acho que ele deixa de disputar a bola. Ó. É uma opção dele deixar de... Não, ele vai abaixando. Porque ele é empurrado, Lozé. Não achei. Ó, olha aí. O contato e vai ao chão. Eu daria pênalti nesse lance aí. Óbvio. Eu daria pênalti a favor do Palmeiras nesse lance daí. Hoje, pra mim, o Alexandre ele faz o gatilho do empurrão. Respeitando a decisão não de só campo, apoia. Apenas apesar de não ter uma imagem de fato conclusiva, mas só o primeiro pênalti. Eu não achei nenhum dos outros dois pênaltis. Para mim também não. Eu não achei, não.
É isso, tem esse lance reclamado, né, que respeitando obviamente claro, ponto de vista aí, mas para mim não tem... Domingo que vem não é uma que vai vir. Quando o cara fala assim, respeitando, é porque não respeita nada, você sabe, né? Tem um coletivo na madrugada aí. É porque no fundo não respeita chegar nada, o colete na madrugada. Se não receber aquele e-mail, hein? Vamos pro lance do Everton. Vamos para o citado pelo o da joelhada. O lance do... se fosse o Fábio Costa é vermelho. Mas do Everton, é o Ronaldo Giovanelli. A área do goleiro, que é um movimento absolutamente de proteção. Ele não tem nenhum movimento adicional, ele já salta com o joelho naquela posição. É um movimento absolutamente normal de goleiro. Salta para fazer a defesa. Ele não teve a queda ainda. O Léo Ortiz está se afastando, obviamente, tentando ali na trajetória da bola, o contato, né? Mas esse é um choque que é acidental. Isso não é pênalti, não é falta. É uma ação de proteção do Everton. Ele não tem nenhum movimento adicional. Para mim, nada a marcar. Concordo com a decisão de campo. Gostaria de ouvi-los aí. E agora eu tô louco para chegar logo na polêmica de verdade, cara. Até agora tá tudo muito suave. O goleiro sai assim. O goleiro, quando quer sair na maldade, ele vai já com a sola do pé, né? Pra pegar. Eu lembro uma jogada que teve no jogo do Boca, o Palácio tomou uma solada no rosto, o cara foi expulso e deu pênalti. Essa não, essa ele vai com o joelho, ele já sobe com o joelho assim e continua. Então, vamos para a polêmica de verdade do jogo de hoje. Vocês querem começar pelo áudio, que já foi divulgado? E o áudio. Ou vocês querem ver a imagem e debater a imagem primeiro? O áudio, Felipe. O áudio. Vamos ao áudio, então? O áudio, Felipe. Então vamos ouvir por quê. Diga, PC. Só um detalhe na sua introdução, Rezak, desculpa. Observar que na cabine teve discordância ali. Tinha o Éder Alexandre e o Braulio Machado. E eles entendem ali como um contato normal, que o Arrascaeta sente o contato, se joga, mas o VAR bancou ali a avaliação e recomendou a revisão. E o abate muda tão simples, né? Lance que é claro, ou seja, tem uma unanimidade, todo mundo fala, o juiz cometeu um erro crasso, vamos salvar o juiz? O VAR foi criado para isso. Não para fazer um fechamento ao vivo ali, um troca de passes ao vivo. Eu acho isso, eu acho aquilo, vem ver. 5, 6 minutos de revisão. Pelo amor de Deus, vamos lá. O que eles fizeram hoje no Allianz Parque. Calma, você tá muito nervoso hoje, calma. Não vi. Pra mim pode não jogar, empata. pode Pra jogar, mim não empata. pode jogar. Pra mim coloca a mão e deixa cair. E eles Pode jogar. Posse de bola. Ele abraça o goleiro. Pra mim baixa o braço, a barriga não empate. Me dá o trono. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Só que depois ele tira os braços. O que vocês acham? Neutro, tá? Me dá outro. Tô checando, ok, abate. Me dá em velocidade normal para entender o impacto. Ok, velocidade real. Pra ti ele forçou na neutro, pra mim também. Sim, 50%. Me parece isso que eles viram em campo. Ele encosta na barriga e já vem tirando e o jogador ele se joga. Aguarda a cabine agora. A mão tá aberta e vem deslizando pela barriga aqui. Vocês concordam comigo ou não? Sem impacto. Me dá outro. Ele vai chegar perto de você, Ramon. Traz o gol. Rascaeta vai chegando aí, ó. Vai, só que me dá 50%. O PGM tá mostrando por trás do gol, tá? Depois que tem o toque, capitão, ele se joga. Só capitão, vem capitão. Depois que tem o toque, exatamente como você falou. Vamos ver o toque, vai. Só rasca, Bruno, vem. Calma. Mas o braço tá, mas ele tá segurando o braço, cara. Calma. Ele já impactou nessa velocidade normal, por favor. Só aqui. Tá com uma baixa de trás ali. Pode jogar. Ok. Aí, 4B, isso aí. Isso aí deixa mais claro. Quando ele solta... Pra mim ele tem contato de gás, só isso que eu vejo. O jogador já vem, já abraçou. O jogador abraçou o impacto não conseguiu medir, exatamente. Mas o defensor foi e fez um movimento claro com o braço em direção ao peito do atacante. Abate. Te recomendo revisão. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para não segurar. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante. Só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá velocidade normal. Dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo. Da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, o braço tá na passagem da corrida. Ok, tá em velocidade normal, só quero em velocidade normal. Olha lá, o jogador tá na frente, o jogador bota a mão. Ele bota a mão no peito, o jogador segura. Você tá em velocidade normal. Tem inglesa também, tá? Ok, velocidade normal, isso. Dá um loop maior. Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 16,50. Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso.
Ok. Número de jogador pela 8B, tá? Ok, pra mim quando tá a cabeça, olha lá, ele segura, ó. 26. Ele impede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto, dá sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. Nossa senhora. Sabe o que eu acho nisso aí? Eu tô cansado, já vi cara, só de ouvir, cara. também, Nossa, cansado demais. cansei de ouvir, São cara. tantos lances como esse que não é dado pênalti, que eu até concordaria se em outras ocasiões usasse da mesma... tal do critério. Exatamente, tem que ter critério. Eu sei que Mas não isso tem é critério. pênalti, vai ter uns 8 pênaltis por jogo. Mas então, por isso que eu critério, falo. Zé. Então, dá um pênalti nesse, aí a outra é a mesma coisa, até pior não dá pênalti. Aí o VAR não chama. O pênalti não é penalidade Sabe? máxima? Por isso que eu que falo, fala? eu não achei pênalti. Mas é que eu vejo, dá um pênalti como esse. Nenhum dos dois lances, nem do Vitor Roque e nem do Arrascaeta. Então, assim, eu já vi lances piores com outros times e o VAR não chamar. Por exemplo, Alguém acha que o Arrascaeta cai porque o Murilo encosta na barriga dele? Mas é que ele não faz assim. Não, mas você acha que ele cai porque ele encosta? Ele cai porque ele sente o contato. Ah, eu não acho. que não tem nada a Pra ver, mim- e eu cairia também. Porque ele Acho que de ele fato, se ele joga. faz o drible, Ele mas sente, ele ele se faz deixa, o drible. ele deixa cair. Ele mergulha. E o Murilo, Exatamente. ele faz o gesto de impedir a progressão O único do ponto que eu Arrascaeta. acho Dá um pra- mergulhinho que com o pode dar Arrascaeta, margem dá um pro pulo com o pênalti pé. é que o Murilo, ele, hora nenhuma, quer disputar o lance. Hora nenhuma ele quer tentar tirar a bola. Ele toma o drible e tenta de alguma forma impedir que o Arrascaeta prossiga na jogada. Eu acho que é isso que deu margem ao VAR de chamar o Abate e falar, cara, o cara foi driblado e impediu ele. Agora, a questão da força, aí o PC vai explicar melhor os critérios de arbitragem. Mas assim, o Murilo, hora nenhuma, disputa a bola com o Arrascaeta. Esse, pra mim, é o cara é ponto. craque até nisso, Danilo. Pra mim é pênalti, Eric. Gente, ele é craque Isso que até pra mim nisso. é pênalti. De saber o momento, essa é a hora que eu tenho que cair que vai dar pênalti. Eu Isso acho- é coisa de craque também. Entendeu? Eu acho que o Eric levantou um bom ponto, a questão do que o Murilo, obviamente a bola já tinha passado e ele vai ter esse contato com o Arrascaeta, mas de acordo com a regra, o segurar é falta e deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área, quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Ele tem uma mão ali, roça ali a mão na barriga do Arrascaeta, olha só, a Arrascaeta dá mais um passe e dá um salto. Tanto que ele Arrascaeta se puxa o atira. Arrascaeta pra trás e o Arrascaeta se projeta pra A frente. queda do Arrascaeta é incompatível Claro. com a ação do Murilo, porque se é uma ação que tem impacto, ele impediu o avanço do Arrascaeta, né? Ia travar a corrida do Arrascaeta. O Arrascaeta continua Mas, sem PC, mas aí é a malandragem do Murilo. Aí é a malandragem do Murilo de ele põe, me perdoa, ele põe o braço inteiro na altura da barriga e do peito do Arrascaeta. Quando ele percebe que o Arrascaeta vai desistir, que ele dá um migué de tirar o braço. Eu acho que assim, não é lance... A carga não é no finalzinho. Não é um lance fácil, mas na minha avaliação, obviamente respeitando, né, as interpretações diferentes, a ação do Murilo para mim não causa o impacto para essa queda. Ele põe a mão, ele tira e o Arrascaeta dá mais um passe e dá um salto. Essa Fazer uma queda enquete então aqui. Pro é PC não incompatível pênalti, pro com a Felipe ação não do Murilo. pênalti, pro Não, eu Eric também acho que não é pênalti. não pênalti, pro Losetti. Não, você precisa se decidir. Tá Eric. sozinho. Eu falei, cara. Tá sozinho, Não, mano. tá me tirando. falou, E você tá falou, o sozinho, cara né? foi driblado Eu tô e aí falando o cara... seguinte, eu acho que não é lance de VAR. Se o árbitro não deu o pênalti, é pra seguir o jogo. É isso que eu acho. Então eu tô sozinho Cara, nessa. o árbitro, ele tá em cima do lance. O que aliás é bom, Porque bom pra que tem mim, a foi, divergência. pra mim foi pênalti do É bom Murilo. que tem a Entendeu? divergência. Assim como o do que eu Alexandre foi pênalti no o que eu Vitor Roque. levantei é o seguinte, eu acho que deu a margem para que o VAR chamasse foi o fato do Murilo não ter tentado disputar o lance. E aí criou a questão do VAR interpretar como pênalti. E aí vai para a questão que o PC falou, da intensidade e a não intensidade. esquerdo aberto, Mas o que eu... abraçando o Arrascaeta, pra quê? Tira o braço, pô, ele já foi driblado, então tô dentro da área, não posso ter o contato, tira o braço. Danilo, nesse caso eu vou concordar com o Isaac, porque a partir do momento, com o Eric, porque a partir do momento que é decisão de campo, tem que fazer igual foi na Premier League, a decisão de campo. Hoje teve a final, que o próprio João deu na entrevista coletiva depois, ele falou, a final do Sport com... Copa de Portugal. A Copa de Portugal. Teve o pênalti, foi decisão de campo, o VAR não interferiu em nada, e foi decisão de campo e acabou. Então, a partir do momento que ele vai e ele assinala penal, decisão de campo, acho que o VAR também não tem que chamar, e não é o cara que fez... E o árbitro tá bem posicionado. Exatamente, está bem posicionado. Então, acho que nesse caso teria que ser decisão de campo, ou para sim ou para não. O VAR tem que entrar assim, ó, o juiz cometeu um erro claro. Esse é meu ponto. Esse é meu Vou te ponto. corrigir. Isso a ferramenta foi criada. Se você ficar olhando a imagem, cara, aquilo foi tão cansativo aqui pra gente. O árbitro em campo falou assim, eu vou dar o pênalti, cara. E já tem, insisto, exato, já tem o pênalti marcado a favor do Palmeiras que ele ficou na dúvida. Será que foi? Será que não foi? Fica aqui, ó. Fica aqui. E com a divergência na cabine, Gente, é brasileiro. claro, Segue, analisaram, segue a decisão de campo. Se a ferramenta fosse utilizada de maneira correta, esse é o lance que o árbitro deu em campo, ok. Não deu em campo, ok. Não, É sabe- para isso que o VAR foi sabe criado, que eu tô não é para indignado? reapitar o jogo. Sabe que eu né? tô Você tá indignado com a queda do Arrascaeta. Não. Não é com a Rascaeta. É. Tô Com a indignado queda. o seguinte. Não é com a Rascaeta. Não é com a Rascaeta. A Rascaeta não...
beleza, conseguiu o pênalti dele. O que eu tô indignado é o seguinte, nossos jogos, já não são, o jogo não foi grande coisa, vai. Tecnicamente, o Grêmio também foi um jogo ruim. E a arbitragem piora o jogo. Exatamente. Entendeu? Assim, a arbitragem tá lá para deixar o jogo... A arbitragem brasileira, ela é tão ruim que ela consegue piorar um jogo ruim. Entendeu? Foi o que aconteceu para mim no Allianz Parque hoje. Estraga o jogo, cara. Para o jogo por minutos. E a defesa, inclusive a comissão de arbitragem teve um contato recentemente com os comentaristas de arbitragem de várias emissoras, até divulgaram um material, e a defesa que é linha da FIFA, mas a gente não vê esse tipo de atuação em lugar nenhum. É uma atuação que está sendo feita exclusivamente aqui no Brasil. Vai ter a Copa do Mundo de Clubes agora, e aí a gente vai poder avaliar se a atuação é como aqui, que o jogo para toda hora. O cara tem que ver 988 vezes, discordando do companheiro na cabine, para chamar o árbitro e convencer o árbitro. Eles devem ser, porque quando a comissão de arbitragem local acha por bem dar uma recomendação que difere das outras, ela vai lá e faz. Agora ela vem, não, porque a FIFA pede. Cada liga tem que ter também um pouco da sua autonomia, senão não dá. O que é melhor? O que é melhor para o futebol? São árbitros que decidem. Insisto, o comportamento dos jogadores também atrapalha. São 22 caras tentando enganar o árbitro o tempo inteiro. Eu não acho legal. Claro, o Arrascaeta conseguiu o pênalti, mas pô, assim, o jogador não colabora nada. Não estou falando deste lance. Estou falando de todos ele é vaiado. Ele é vaiado. Se é na Inglaterra, ele é vaiado. É porque existe uma cultura de valores. Eu não vou fazer o que eu não quero que façam contra o meu time. Aqui não existe isso. A cultura do espetáculo, assim, do jogo ser um jogo que flui, que é legal de ver. Aqui no Brasil precisa da colaboração de todo mundo. Só os árbitros não vão conseguir corrigir. Essa foi a análise da arbitragem sobre esse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Quero saber se você concorda ou discorda. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você também achou da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Allianz Parque? Foi muito importante para o time rubro-negro e foi péssimo para o time alviverde. Comente aqui a sua opinião, se você achou que foi pênalti, se não foi. Deixa a sua opinião, que ela é muito importante para o nosso canal. E também te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreve para você não perder. Tá vendo? Matérias importantes como essa aqui que você pode estar acompanhando se você é amante do futebol. Então se inscreve no canal para você não perder nada, tá com o dedo no like para você dar uma moral nesse trabalho. E cara, a sua opinião é muito importante. Tamo junto, forte abraço.